Bom, o Palmeiras empatou com o Atlético Goianiense 1-1, não fez lá um grande jogo, meu caro Massini, mas também nessa hora vamos combinar que pouco importa. Agora é só uma contagem regressiva para o título. Acho que o jogo não foi bom, foi um início bom, né? 20 minutos de bom futebol, depois o time foi diminuindo. E a prova viva da falta de concentração da equipe defensiva, para mim, foram os 2 lances do primeiro tempo. Quantas vezes vocês viram na gestão Abel um jogador cara a cara com o Everton? Poucas vezes. Eu não me lembro. E ontem foram 2 vezes, né? Uma delas o Gustavo Gomes salvou numa saída errada do Everton. E a outra num vacilo geral do sistema defensivo. Esse lance aí que a gente está vendo, uma defesa espetacular do Gustavo Gomes. E depois um outro vacilo que o jogador do Atlético Goianiense chegou cara a cara e o Everton fez uma grande defesa. Então, defensivamente, o time estava desatento, com dificuldade para jogar. E o Atlético Goianiense jogando a vida, né? Que é esse momento do campeonato em que tem time que está ainda tentando escapar. Como bem gosta de dizer meu amigo Arnaldo. O Arnaldo é muito bom com as palavras, né? O Atlético Goianiense se recusa a morrer. E, de fato, se você imaginar que o Atlético fez 4 pontos contra Fluminense e Palmeiras, qualquer torcedor do Atlético assinaria antes dos jogos, né? E depois fez o gol na bola parada, muito forte, continua muito forte. E aí o jogo foi se construindo até sair o gol de empate e o Abel cometeu alguns erros ontem, na minha visão. Eu entendo a gestão do grupo, eu entendo que ele queira dar oportunidade para todo mundo, mas não faz sentido nenhum você contratar o Flaco Lopes e o Merentiel e colocar o Navarro para jogar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é colocar o Wesley pela direita, que o Wesley pela esquerda, que é o pé bom dele, já não funciona bem. E ele abre Breno Lopes e o Wesley, coloca os 2 centroavantes. Eu entendo isso. Tudo bem, não tem problema nenhum. Como já dissemos aqui, o Palmeiras é um time sem vergonha. Sem vergonha de fazer o que precisa fazer para buscar o resultado. Não é aquele time sem... Não é esse, é outro modelo. Entendeu? É outra entonação, inclusive. Exato. Então não tem problema colocar os 2 centroavantes, mas aí você não pode tirar o Scarpa, que é o cara para colocar a bola na área. Então, faltando 10 minutos, o Palmeiras tinha o Wesley pela direita, torto, perdendo todas as bolas. O Breno, sim, pela esquerda jogando. E os 2 centroavantes dentro da área, com Danilo e o Zé Rafael. Quer dizer, você cria ali um hiato. Eu entendi o que ele quis fazer. Ele quis jogar com os laterais pelo lado do campo, criar jogadas de linha de fundo para fazer o cruzamento. Mas o cara apto para fazer isso é o Scarpa. E nem o Breno, e nem o Wesley, muito menos o Wesley, né? Então, como a gente não pode ver treino, como a gente não pode ver desempenho desses jogadores, o que me resta acreditar é que tanto o Flaco como o Merentiel não estão treinando absolutamente nada, não estão jogando nada. Porque quando entra o Navarro, simplesmente não há uma mudança de panorama, né, no jogo. Então, acho que o Abel foi mal nessas substituições que fez. Ele poderia ter mantido o Scarpa aberto pelo lado, tira do meio, põe do lado, né? Joga a bola para ele cruzar na área para os 2 centroavantes que lá estavam, né? O Navarro e o Merentiel, que entrou depois. O Palmeiras quase fez o segundo gol numa jogada pela direita com o Merentiel. Agora, a boa notícia de tudo isso é que na coletiva o Abel... ele não dora a pílula. Ele falou, não jogamos bem. Se o empate foi bom resultado para o Palmeiras. Então a gente fica com a sensação de que realmente o treinador tem um entendimento do que aconteceu no jogo. O time não jogou bem, né? E é natural também, eram 5 vitórias seguidas. Dos 18 pontos que o Palmeiras disputou, o Palmeiras conquistou 16. Né? Nas últimas 5 rodadas, a distância era de 9, agora é de 10 para o Inter. Né? Segue uma caminhada muito boa para ser campeão brasileiro. E uma outra boa notícia, informação que vem do vestiário do Palmeiras, logo depois do jogo, é que os próprios jogadores fizeram uma cobrança entre eles de que realmente faltou concentração e que o time não jogou bem. Então, admitindo isso, é o primeiro passo para você fazer 2 jogos melhores em termos de desempenho em casa,
contra o São Paulo, contra o Avaí e depois contra os reservas do Atlético Paranaense. Alguns dias, né? O jogo é na terça, o Atlético... A véspera da final da Libertadores. Quarta, quinta, sexta é a final da Libertadores. O Atlético que está tentando também buscar uma melhora, porque se marcar o jogo amanhã, Flamengo e Atlético Paranaense, é pule de 10, né? Pelo que o Atlético vem jogando, pelo que o Flamengo vem jogando, não dá nem para a gente ter alguma ideia de que vá ter o Flamengo um adversário mais forte, né? Então acho que o jogo foi assim, não foi bom, né? Não foi um jogo legal. O Palmeiras alternou muito durante os 90 minutos, bons momentos e momentos ruins, de muita desatenção defensiva, o que não é normal para esse time, né? Mas é difícil falar de um time que fez mais de 50 gols, tem uma defesa muito boa e tem muito repertório em bola parada. O time, com a sequência do trabalho do Abel, a tendência ainda é melhorar, porque o Palmeiras melhorou depois que foi eliminado das 2 Copas nas disputas esse ano. Se o problema de todo mundo fosse isso, né? Se o Merentiel joga, mas não joga o Navarro, o time não sei o quê, desatenção, o time vai ser campeão. O Mancini está cornetando demais, Arnaldo. Não, acho que ele não está, não. Por Palmeiras, por tudo que ele fez no campeonato, por ser o rei das visitas, por enfrentar um time na zona de rebaixamento, ele se impôs e ganhar. E não foi isso que aconteceu, nem se impôs e nem ganhou. E, de novo, o Atlético Goianiense se recusa a morrer porque, além de ter vencido o Fluminense de virar, estava perdendo 2-0 o Fluminense, foi meter 3-2 no Fluminense, tudo bem, vinizismo e tal, mas o Atlético Goianiense ele encarou o Fluminense, que joga de um jeito, e o Palmeiras, que joga de outro, completamente diferente, de igual. E tinha vencido o Avaí em Florianópolis. Então, se recusa a morrer mesmo, tá vendendo caro, eu acho digno. E é curioso, a gente fica falando tanto de treinador, né? E acho que, no caso do Palmeiras, é inevitável. O Atlético Goianiense encontrou o melhor momento da temporada sem treinador, entre aspas, né? E nós vamos falar do Santos, é a mesma coisa. Então, o treinador interino do Atlético Goianiense encontrou uma sequência que, com o Jorginho e com o Eduardo Batista, o time não conseguiu. E aí, são fatores interessantes nessa discussão toda. Quando o Mancini fala do não aproveitamento de jogadores recém-contratados estrangeiros, e a gente não vê treino, mas a gente vê todos os jogos, sim, e o torcedor também, a gente vê momentos, a gente vê participações, nós temos condição de, pelo menos, perguntar o porquê, né? E a mesma questão do próximo adversário do Palmeiras. Qual que é a discussão do São Paulo? Porque os jogadores estrangeiros contratados não jogam e o Rogério Ceni tem as preferências por aqueles que a torcida já sabe que não está dando. O Navarro é um caso do Palmeiras. Aliás, o Palmeiras não vai ter o Rony contra o São Paulo, que é a mesma situação do jogo da Copa do Brasil, e o Abel vai ter que fazer uma escolha entre os preferidos dele e os estrangeiros que recém chegaram, né? Na oportunidade jogou o Veron, né? Que ainda jogou uma das últimas partidas, jogou bem, e agora ele vai ter o mesmo problema, o Rony de novo não joga contra o São Paulo, e é uma questão, porque esse novo time titular do Palmeiras tinha se reunido nesse jogo contra o Atlético Goianiense, sem o Rafael Veiga, com o Mike no lugar do Rafael Veiga. O time titular do Palmeiras estava ali, agora tem mais uma baixa. É uma contagem regressiva, sim. O Palmeiras, quando você chega numa situação dessa nos pontos corridos, você começa, sim, a não ter o total foco em todas as partidas, é natural. Você começa meio a escolher os jogos, e acho que o pontos corridos leva a isso. Se for possível ser campeão num jogo em casa, diante do seu torcedor, melhor. Às vezes não é. Às vezes, às vezes você é campeão no sofá. Faz parte dos pontos corridos. Vitão não gosta, mas às vezes você é campeão no sofá. Vale a mesma coisa, né? O outro time está jogando, sei lá, o Inter está jogando, e vai ter muito disso agora. Pode ser campeão na folga. Pode ser muito isso, porque ou no outro horário, se o jogo acaba, você fica esperando. Espalhados. Um joga terça, outro joga quarta, outro joga segunda, outro joga sábado. Então vai ter essa circunstância, mas agora, aquela possibilidade que era bem considerável de matar o campeonato em 2 partidas em casa contra São Paulo e Avaí, matematicamente fica praticamente impossível. Vai ser um pouco mais na frente, mas vai ser, né? Vai ser antes do confronto direto contra o Internacional lá na última rodada. Então são essas circunstâncias. Vale também destacar na coletiva do Abel
O Abel, no jogo e na coletiva, mais calmo, né? Mas abriu a coletiva falando da questão com o repórter, do pedido de desculpas em relação ao repórter do Rio de Janeiro, antes mesmo de responder a primeira pergunta da coletiva, o desentendimento com o repórter pós Botafogo e Palmeiras. E acho que agora tem essa questão, o torcedor... Na ansiedade da contagem regressiva, vai lotar o Allianz Parque contra São Paulo e também contra o Avaí, mas possivelmente o título venha um pouquinho depois, mas com rodadas de antecedência, com a segurança que o Palmeiras estabeleceu, a vantagem segura que ele tem na ponta do campeonato. Ô, Vitão, outra questão é que agora, né, para superar o grande Flamengo do Jorge Jesus, o Palmeiras vai precisar remar bastante, né? Tem 67 pontos. O Flamengo do Jorge Jesus fez 80 pontos, né? Ou 90 pontos. 90 pontos. Então, para alcançar, não vai ser tão simples. A questão do Palmeiras é essa, né? Acho acabou que não o campeonato. Dá mais para não, dá. Faltam 7 rodadas, faltam 21 pontos, né? A questão do Palmeiras é essa. 88. O Palmeiras já é campeão. Aí a questão é quando vai ser campeão. Não vai chegar, se vai ganhar o campeonato de 2019. O Palmeiras não tem problema, né? O problema são dos outros. A gente fica tentando, o Arnaldo citou que eu não gosto de pontos corridos, e o meu gosto não tem a menor importância, mas o fato é que o campeonato acabou. Ponto. E a discussão é se vai ser campeão. Seria legal ser campeão em casa. Corinthians ser campeão em 2011 um jogo contra o Palmeiras, na última rodada. É mais gostoso do que você ser campeão fora de casa ou de férias. Mas no final das contas vai ser campeão. E se eu sou Se eu sou Abel, eu escalo o Hendrick contra o São Paulo, que você transforma um jogo que não vale nada num negócio legal para a torcida. Porque a torcida não acho que ele fará isso, mas é o que eu faria, até porque ele não joga menos das outras opções, criaria um fato novo, transformaria o jogo num evento legal. Talvez o primeiro gol ficasse imortalizado num clássico contra um rival histórico. Você está tentando criar motivação para a torcida do Palmeiras. O Palmeiras tá naquele show do Zeca Pagodinho, né? Na vida, a coisa mais feia, gente que chora de barriga cheia. Tá criando... faltam 10 pontos, e agora? É um drama, né? É um charminho para dizer que não é campeão antes da hora, porque o torcedor gosta de fazer charme de todas as torcidas. Mas o Palmeiras já encomendou a faixa, já sabe que é campeão, e com todos os méritos. E eu gostei da entrevista do Abel ontem, a gente assistiu ao vivo aqui o programa, a gente fez o programa, porque me incomoda demais, não sei vocês, quando a gente vê um jogo, o treinador da entrevista chama todo mundo de imbecil. Aí ele fala uma coisa que não aconteceu. E isso acontece com muita frequência. Você vê um jogo, aí o cara fala uma coisa que não aconteceu. E ontem ele falou o que aconteceu. E outra coisa que também me incomoda é essa coisa de bola... Gol é gol, né? Gol vale gol de qualquer jeito. E fazer gol de escanteio é lindo também, vale do mesmo jeito. E ontem ele mostrou que eu, que não sou um fanático por números, quando o número tem contexto, ontem ele usou contexto para falar dos números. Não, a gente fez tantos gols de bola parada, o adversário fez tantos gols. E o Gustavo Scarpa, que teve um dia ali, teve um chiliquinho ontem, que não é muito comum dele, né, quando foi substituído. Ele tem a melhor bola parada do país, né? E não é uma bola parada única. Ele chuta forte no segundo pau, no primeiro, direto pro gol, para fora do gol. E quando o Palmeiras não joga nada, empata fora de casa. Não dá para reclamar da vida, né? Fica tranquilo, põe a faixa. Eu tô tranquilo, só... Põe a faixa. Não vai ser dentro de casa, provavelmente. Eu tenho por obrigação falar o que foi o jogo, né? E falar as opções do treinador. Assim, então, eu como não acredito o rótulo de corneta cabe. Eu vou assistir os jogos aspecto, do Palmeiras agora no túnel Ayrton Senna. Porque eu estava vindo para cá fazer o programa, assisti o primeiro tempo, depois eu vim no celular, intervalo, né? E na hora do túnel saiu o gol do Atlético Goianiense. Se eu fosse um cara ligado a esses jogos, eu ficaria o resto do campeonato brasileiro ali no túnel Ayrton Senna para você estava numa situação mais agradável. Confesso que quando saiu o gol, eu não vi o gol, vi depois. Porque a farofa, minha cachorrinha, fez cocô no lugar errado. Eu fui limpar o gol. Isso é um mau sinal. Isso já é uma coisa... Entendeu? Aí eu já fiquei olhando pra ela, vai farofinha, tá 1-1, vamos. Farofa é um nome legal pra cá. A gente vai falar logo mais do São Paulo também, mas o Matheus Basso já adianta aqui. São Paulo vai pagar pela má atuação de ontem do Palmeiras. O time vai virar ligado e termina de enterrar o rival mergulhado na crise. Não é bem assim. Palmeiras e São Paulo no fim de semana. Difícil esse time jogar mais de um jogo mal, hein? Não, isso é fato, mas qual é o time que encara... Né? É outro, é tudo diferente. Agora, se esse clima entrar no campo, o São Paulo tem vantagem. Por quê? Porque qual é
qual é um dos poucos times que encara o Palmeiras no futebol brasileiro? São Paulo, no Morumbi. Certo. Tem uns dados interessantes O Allianz aí. Parque foi 4-0 na final do Eles campeonato. jogaram, acho que 15 vezes nos últimos 2 anos, São Paulo e Palmeiras. Teve muito confronto entre eles. Daqui a pouco eu dou os números, mas vamos lá. Então, assim, acho que o clima, o torcedor do Palmeiras pode entrar nesse clima, né? Copa do Brasil, tudo que tá aí, tal, VAR, voado, e acho que o torcedor entra nesse ambiente, tudo bem. Agora o jogador não pode. Mas se falar de clima porque massa, o jogador... o Palmeiras já ganhou o jogo, porque o São Paulo está sofrendo de depressão em último grau. Se você entrevista do treinador, não vai nem jogar o jogo, não precisa nem jogar. O São Paulo tá, o treinador, o comandante tá sofrendo de uma depressão ao cubo, assim. Então, não precisa nem, se for pro clima, dá os 3 pontos pro Palmeiras. Isso é um fato, mas o jogo é jogado, o Lambari é pescado, meu amigo. Tem que jogar, não é assim, o Palmeiras jogou mal, vai descontar no São Paulo. Não tem essa, é clássico, são 2 times grandes. Não tem essa... A distância, ela não é tão grande. Nós falamos aqui ontem do elenco do São Paulo. Agora, o momento do São Paulo é muito ruim, isso é um fato, né? Não sou eu que vou dourar a pílula aqui. O momento é muito ruim, o momento do Palmeiras é outro. Agora, esse ambiente não pode ir para dentro de campo. A gente tem que fazer um jogo concentrado, seguro, de que pode ganhar o jogo e tudo bem, né? Agora, se entrar nesse ambiente de vingança... É goleada, vamos afundar o São Paulo, já era. Já vi isso acontecer milhares de vezes em clássicos com 2 times grandes. Um tá inclusive o Palmeiras. Palmeiras uma roubada e os outros grandes bem, né? Isso aconteceu muito até 2015. E o Palmeiras ia lá e conseguiu o resultado, ganhava o jogo, entendeu? Um empate, fazia um gol no final, enfim. São 2 clubes gigantes, é um clássico equilibrado. O momento do Palmeiras é muito melhor, isso não tem discussão. Você acha o clássico equilibrado, domingo? Não acho equilibrado, não. Acho favoritismo gigantesco do Palmeiras. Não, é favorito, sem dúvida, mas... A história dos clubes é igual. A grandeza eu não estou discutindo. O jogo é outra, o jogo é outra conversa. O favoritismo, o ambiente, o clima... O que o Ceni vai fazer, por exemplo? Não sabemos. Mas se ele vai estar lá, né? Vou perguntar se ele vai, né? Se ele vai estar, né? Se ele vai estar respirando, se ele vai, né? Então, assim, se ele jogar com... Se ele colocar o mesmo time que colocou lá em Córdoba, aumenta mais o favoritismo. Já não vai colocar porque o Léo está suspenso. Sim, mas aí... E deve jogar um zagueiro, né? Na ausência do Léo. Rafinha também está suspenso. São os desfalques do São Paulo por cartão. Enquanto o Palmeiras não tem o Rony. É mais ou menos esse o desenho. O Rony vai jogar o Navarro, pode anotar. E não deveria, você acha que... Começando com a torcida lá? Vai, assim... Péssima escolha. Por que eu acho que não deveria? Cara, só uma coisa, só uma ponderação. Não faz parte um pouco do método? Faz. No seguinte sentido, o Navarro está aí há mais tempo do que o outro. O Abel conhece mais. O Rogério falou isso aí, né? Sobre adaptação, não sei o que lá. A gente pode não gostar do Navarro, já que o Navarro é pior do que o Merentiel e tal. Mas não é uma diferença, pelo menos agora, que se imponha, né? O Merentiel é o Messi e o Navarro é o Navarro. Não é isso. Não tem sentido num cara como o Abel, que é tão ligado a método e tal, e não sei o quê? Não, só isso explica. Não, tem uma mas não é um argumento forte? Porque quando ele entra, ele não responde. Eu não acho. Eu concordo com a análise do Tironi, mas eu não concordo que responde, porque assim, ele tem um argumento assim, ele não responde, é isso? Não. O argumento do Tironi, o Abel pode dizer o seguinte, olha, Navarro, não publicamente, olha, você chegou primeiro, mas você teve chance. Você não vai jogar agora porque você não rendeu. Porque futebol é público, né? E aí me parece um contrassenso, né? Quando ele fala também... Mas eu tenho outro argumento para defender o Abel. Calma, segura. Quando ele fala também que fazer o que é melhor para a equipa. E claramente, quando o Navarro entra, a gente não vê melhorar a equipa, o time. Então, por isso que eu acho que é difícil de entender. Para quem está fora, ele deve ter uma explicação, ele deve ter lá... Mas posso dar outros argumentos bons para o Abel, favoráveis ao Abel? Esse monte de cara que durante muito tempo vai, vende, manda embora e tal, e os caras depois de um tempo renderam. É o Gustavo Scarpa, sim, é o Rafael Veiga, sim, é o Mike que está jogando agora, né? Não me parece que tem um método aí capaz, claro, daqui a pouco o Navarro está jogando bem.
Mas aí coloca quando ele estiver jogando bem. Tem um método, a não ser que ele esteja treinando há muito quanto tempo bem. a gente viu o Rafael Veiga que ia pro Botafogo? Não, ele recuperou jogadores e o Palmeiras não tá na fila, não tá pressionando. É muito mais fácil você recuperar jogadores sem a faca no pescoço. Eu só acho que o Abel tem uma unanimidade que nem Filpo Nunes conseguiu, nem Luxemburgo, nem Felipão, para fazer o que ele bem quiser, que não cria crise. E o argumento que não é assim, um cara chegou agora e passou na fila. Teve a fila, você entrou e não jogou. Eu acho que é muito fácil ele administrar isso sem criar um problema de hierarquia no grupo, porque ele deu chance para os outros, né? E eu, na verdade, como os outros teve chance, eu insisto que se fosse eu colocaria o Henrique para jogar, e o argumento seria o seguinte: os outros tiveram chance, temos 10 pontos na frente, é cria da casa e ele vai embora daqui 1 ano, 2, então a chance de ver esse cara jogar é agora. É um carinho para a torcida também. Eu não acho que desrespeitaria o São Paulo, né? Assim, olha, estamos respeitando o São Paulo. Eu acho que o futebol é feito também, sempre tem negócio, tem comércio, mas eu sempre olho o futebol com a ótica da torcida. E eu acho que pro palmeirense, e eu não tenho lugar de fala, muito longe disso, né? Tô do outro lado da cidade, mas eu acho que pro palmeirense, e não o Endrick seria um fator importante para o jogo, eu não acho que isso pioraria o time. Porque uma coisa é você fazer um agrado e destruir o time. Eu não acho que teria uma perda. E assim, também começou mal. Você tira no intervalo e sem queimar. Não é um moleque que vai entrar pressionado para decidir o título. São Paulo que ele está devendo, como se ele não tem dívida nenhuma, mas enfim, entre aspas, está devendo para a torcida, seria uma boa então, paga. Eu vejo esse assim. argumento. É isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Obrigado. Tamo junto. Valeu.